Bora, Fel, para as últimas informações do Coringão nessa quinta-feira. Se liga no que o Vessone falou sobre contratações no Corinthians, apesar da dificuldade aí, se liga nas informações dele. Pavon do Grêmio foi oferecido ao Corinthians, um ponta aí, o Coringão que precisa de ponta. A gente não tem nenhum ponta no elenco ali qualificado para jogar, então se liga no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, Fel, bora pro vídeo. E agora para falar do Corinthians, tem saída, hein? Alex Santana tá indo pro Grêmio. Agora, ô Vessa, tem uma grana aí estranha, incomum, movimentação incomum na conta do Augusto Melo, 152 mil reais, pingaram lá e não se sabe de onde veio. Incomum, né? Não é incomum. É incomum, Com I. E aí? Em relação ao Alex, chegou agora há pouco lá em Porto Alegre. A princípio, um empréstimo até o final do ano. O Corinthians ainda não confirmou, nem deu detalhes. O Corinthians já reforçou o Ceará com 2 jogadores liberando. Um deles está pagando metade do salário. Meteu 2 gols ontem, né? O Pedro Raul. Foi. O Fagner está lá jogando com metade do salário pago pelo Corinthians também, titular. Então o Corinthians mais aí, ajudando mais um clube aí da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo benevolente, né? Vamos ver se vai ter algum tipo de contrapartida. Estamos aguardando o clube se posicionar. Nem confirmou a ida, nem a liberação para ele poder viajar, por exemplo, por enquanto. Em relação a essa situação do Augusto, a informação foi publicada pelo UOL. Esses depósitos aconteceram numa conta dele em São Paulo, entre dezembro de 23 e abril de 24, ali quando, de verdade, começa o caso Vadbet, divulgado inclusive também pelo Juca e tudo mais, param esses depósitos. E como você disse, é uma sequência de depósitos ali que a Polícia Civil considerou incomum. Isso está no relatório também agora da polícia. E esse é mais um problema aí para o Augusto Melo, para dar o lado dele. A assessoria, quando mandou para o UOL, diz que é depósito porque ele é dono de um comércio, é dono de uma quadra e que são depósitos ligados a esses 2 comércios que ele tem. Essa é a explicação dele aí para esses depósitos que a polícia chama de incomuns em conta bancária, vários deles abaixo de R$ 2.000, que é quando, a partir de um determinado momento, o governo colocou como essa base de 2.000, uma base que o COAF e tudo mais, tem uma identificação por parte de Banco Central e tudo mais, e vários desses depósitos recebidos na conta dele, de acordo com a polícia, foram até menores do que esse valor de 2.000, e aí a polícia enxerga, a visão da polícia é de que esses depósitos são considerados incomuns, e agora é mais um caso para ele poder se explicar diante de todos esses cenários, sobretudo o inquérito principal que colocou ele como indiciado. Tá todo mundo no aguardo agora do Ministério Público, né? O Ministério Público pega esse inquérito e aí ou arquiva e fala, não tenho muito a base para eu fazer nada, ou coloca para frente, transforma ele em réu e aí sim parte para um processo judicial. Então está todo mundo aguardando agora a decisão do Ministério Público em relação ao inquérito em si. Muito bem. Bom, e dentro de campo tem o Kleber Santana vai embora, não vai chegar ninguém, né? Quando você vai contratar... Alex Santana. Alex Santana, não vai... O Corinthians não tem dinheiro, todo mundo sabe, a situação é muito difícil financeira. O Arnaldo falou de São Paulo, mas o Corinthians também não tem dinheiro para comprar ninguém mesmo, em termos de direito econômico. Na teoria, não teria dinheiro nem para trazer jogador de maneira gratuita por causa de luvas, salários. Mas a gente sabe como o Corinthians age. O Corinthians não faz essa coisa toda fria, calculista. Não posso, não temos dinheiro. É assim desde sempre, por isso que chegou na situação que está. Então eu não vou aqui cravar, não vai vir ninguém, eu tenho certeza não tem dinheiro, não. Ali muitas vezes faz o que não pode. A preocupação sim deveria ser pagar a conta, tem muita conta para pagar. Só de FIFA são 100 milhões que está para estourar aí, 55 milhões de Félix Torres para o time do Santos Laguna, o Tadieres do Garro, os 2 juntos dando 55, mais 40 do Rojas, que foi embora, e o Corinthians vai ter que pagar todos os salários que ele tem direito até 2027. E ainda tem 6 milhões agora do Shakhtar com o Maicon. Então só de FIFA tá para estourar aí, ou já estourou, tá em recurso,
coisa de 100 milhões de reais, isso não é pouco, isso vem transfer ban, aí você é proibido de registrar jogador, depois perde ponto, depois é rebaixado, aquelas punições naquela sequência que a FIFA dá. O Cruzeiro, por exemplo, chegou a tomar 3 pontos de -3 numa Série B, jogou -3 pontos, porque primeiro tomou a primeira pancada de não registro, o não pagou, foi para a próxima, agora você perdeu ponto, e a próxima era rebaixada, aí alguém arrumou o dinheiro e o Cruzeiro pagou lá a dívida que ele tinha na época. Então isso é muito sério e a situação é essa. Dinheiro não tem, mas você tem ali jogadores que podem ser, sei lá, moedas de troca, mas agora, por exemplo, liberou o Alex Santana e não pegou ninguém do Grêmio a princípio numa troca. Tá liberando de um lado, aí até a informação do Samir Carvalho, até nosso companheiro, de que o Pavon teria sido oferecido e o Fabinho não quis, sendo que até me estranha, porque o Corinthians tem carência, um cara de beirada, o Corinthians não tem nenhum. Tipo, oferece pra você, você não quer e tá liberando um volante, que ok, você tem muito volante, não vai fazer ali tanta falta também. Mas se eles ofereceram um atacante, por que não pegar? Você não tem nenhum. Até me chamou a atenção de que, de acordo com o Sabino, o Fabinho não quis o jogador. Então é um Corinthians que precisa, não tem dinheiro, mas eu não duvido que possa querer fazer. Eu estava vendo o César Grafietti, né, que faz aquele estudo sobre o balanço do Corinthians, e eu achei um pouco espantoso, porque ele falou assim que o Corinthians já está entrando num processo de inviabilidade nesse momento. Que nem as receitas muito grandes do Corinthians, de 1 bilhão e tudo mais, isso hoje não é o suficiente para fazer a roda girar. Exato. Nesse momento, não é suficiente. E porque aí, só de juros dá 1/3 disso, só 350 milhas. Para você não sair do lugar, só para você viver. Para viver. 350. Então, esse é o ponto que o Corinthians está agora. E aí, sei lá, precisa mais do que um tratamento de choque, de vender todo mundo e entrar num trilho São Paulino aí. Sei lá. Assim, e me espanta muito, eu também não entendo por que o Romeu Thoma Júnior, presidente do conselho, travou isso para 70 dias, cara. O clube fica acéfalo. Uma das justificativas do Stabile para colocar o Joãozinho do Posto lá no lugar... Nenê do Posto. Desculpa. Carlos Aurico. Carlos Aurico. No lugar é porque ele não poderia contratar nenhum profissional, né? E vem cá, não vai? E a janela, como é que faz? Na teoria toca o Fabinho. Então, mas é ele que vai assinar a contratação. Sim. Entendeu? Cara, é desesperador mesmo. É desesperador. É uma coisa desesperadora porque a Marília Ruiz fez uma entrevista com um empresário falando de uma possibilidade de uma SAF, já chamada de Safiel, né? Safiel. Isso. Porque eu não sei como que eu ainda não conheço muito bem o projeto. Pelo que eu entendi, as pessoas comprariam cotas, né? E a maioria lá, a decisão ficaria com o clube, né? O clube não perderia o comando do futebol. Alá, Baia. Parecido. Acho que esse é um modelo interessante. Se for esse modelo de vender para uma pessoa, o cara compra e não manda nada, isso não vai acontecer, né? Porque aí não, né? Não dá, né? Só se for o Pinóquio que vai fazer isso. Eu vou pegar o dinheiro, vou botar na mão do Arnaldo e falar, toca aí. Entendeu? Não dá, eu quero mandar, pô. O dinheiro é meu, eu quero mandar no futebol. Agora, pode ser que se encontre um modelo diferente como esse que está sendo analisado e que me parece ser a única saída para o clube no primeiro passo, entendeu? E injeção de capital externo grande, rápido, né? Elevar ainda mais as receitas e trancar. Não dá para contratar, não pode contratar, vender jogador. Não tem saída, a saída é essa. Entendeu? Entendi. Agora, no Palmeiras, vamos falar dos clubes, mais clubes. Vamos falar dos clubes? Vamos falar dos clubes. Falando rapidamente aqui sobre o Corinthians, ontem o Corinthians se reapresentou e o Dorival Júnior testou alguns jogadores da base, né? Desculpa, só uma perguntinha. Os caras continuam lá acampados na sede do Corinthians? Não, já saíram. Saíram no mesmo dia. Não saíram. Ah, já saíram no mesmo? Saíram. Mas saíram numa boa ou por isso foi lá e... Saíram e deixaram a chave do cadeado lá. Saíram. Foi uma invasão pacífica. Conhece invasão pacífica? Nem eu. Eu nunca tinha ouvido falar.
Enfim, o Dorival Júnior, ele testou alguns jogadores da base nessa reapresentação. A gente sabe que o Corinthians tem deficiência. Ontem a gente falou sobre o mapeamento do Corinthians no mercado, o que entende que precisa reforçar. O Gustavo Henrique aí voltando mais uma vez, né, de lesão. Ele que infelizmente é um jogador que se machuca bastante. Vocês acham que a base do Corinthians pode ser uma solução dentro de campo hoje? Vocês enxergam isso? Tem aquele garoto Denner, né? Que foi da Copinha, que também não foi aproveitado. Ia ser vendido, não ia? Esse menino é um lateral esquerdo, não é? Bom jogador. É. O Guinegão, que entrou um dia desses aí. Ele é parente do André Negão? Acho que não. Acho que não. Acho que não. A questão toda é a seguinte, né? É o que eu falo. Você contrata o jogador estrangeiro como o Félix Torres, que não é um jogador barato, e você se obriga a escalar o cara, entendeu? Futebol é assim. Por isso que você tem que pensar muito bem quando você contrata um jogador caro, seja estrangeiro, seja um veterano brasileiro, porque você não pode pagar uma grana enorme e um salário altíssimo e o cara ser um cara que vai esquentar o banco de reservas. E aí você não resolve o seu problema porque o cara tecnicamente não ajuda. Estou falando do Félix Torres, mas tem outros aí. E você tira o espaço de um garoto que pode estar chegando. Por exemplo, o João Pedro Tchoca. Ele fez uma partida ruim que foi contra o Barcelona. Simplesmente foi escanteado. Quantas falhas os outros zagueiros do Corinthians tiveram? Aquele carrinho que ele deu no Vitor Roque na final do Campeonato Paulista, que era absurdo. Não, aí depois ele ainda é expulso. E por que teve jogo contra o Racing do Uruguai também, que ele é expulso com 12 minutos de jogo e deixa o Corinthians com um a menos. É porque o Racing do Uruguai era um time muito fraco. Por isso que eu não gostei da escalação do Equador hoje, para o olhar brasileiro aqui. Porque o Félix Torres não está no time titular, seria muito legal para ajudar a gente. Mas, rapidinho para a gente falar também aí do Palmeiras e do Santos. O Alex Santana está sendo emprestado ao Grêmio, tá? Ele tem contrato até 27 com o Corinthians, está sendo emprestado ao Grêmio, um baita negócio que o Corinthians fez. Esse daí foi um furo na água. Esse cara chegou, fez uns 2 bons jogos, depois se machucou, não estava legal. O Corinthians está tratando também de algumas permanências, como o do Gustavo Henrique, que vai ter o contrato encerrado ao final dessa temporada. Eu renovaria com o Gustavo Henrique por mais um ano. Embora ele se machuque muito, mas eu acho que é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. E o Corinthians está antecipando uma graninha da Federação Paulista de Futebol, porque está com um bendito problema de fluxo de caixa, né? Tem que pagar aí o salário da rapaziada e é bom não deixar de pagar, não é? Porque esse é o problema. Esse é o problema maior para o time. Sim, com certeza. É uma carta de crédito, juros pequenos, entendeu? Já compromete um pouco do dinheiro do ano que vem, mas para quem está numa situação complicada, não dá para ser muito corretinho nesse momento, né? É duro, Quesada, porque algumas pessoas do chat estavam falando aqui, não fala só dos problemas financeiros do Corinthians, fala do Corinthians dentro de campo, mas não tem como. Às vezes a gente vai falar das soluções. O que eu falo? Né? Não, é isso. Eu posso criar um fator. A gente não tem como. Cristiano Ronaldo no segundo a gente não tem como não tratar dessas questões, porque isso esbarra, né, no campo, esbarra no que o Corinthians pode fazer, no que o Corinthians pode trazer para melhorar o elenco, enfim. Rapidinho, Júlio, eu, sinceramente, cara, eu acho que essa resposta a gente vai ter no dia 9 de agosto, entendeu? Porque 9 de agosto é a Assembleia dos Sócios e eles vão definir se o Augusto está impedido ou não de seguir no comando do clube. Se ele renunciar, aí a morte dele definitiva. Quem é o presidente do Corinthians hoje? Hoje é Osmar Stadler. E hoje de manhã saiu a informação que a polícia encontrou mais de 152 mil depósitos incomuns na conta do Augusto Melo. Isso está sendo investigado, de acordo com ele, em relação ao estacionamento e outros negócios que ele tem fora do futebol. Ou seja, um monte de BO, não é mesmo? Bom, vamos falar agora rapidamente do Palmeiras, porque surgiu uma notícia. Olha, você assistiu aquele filme já De Volta para o Futuro? Já assistiu? Já. É bom demais. Faz tempo. Então tá lá, o Corinthians, então hoje ele foi até a federação, já pegou o dinheiro do Paulista do ano que vem. Mas isso aí é comum, mesmo. Já meteu um McFly, né? Meteu, McFly, tem alguém aí, McFly, então foi lá. O fluxo de caixa lá tá zoado, né? Como né, já abriu as contas, ela pegou o token lá, né? Quando entrou, falou: cadê o olho? Cadê o dinheiro? Então foi lá na federação, a gente sabe que o Paulista costuma pagar 40 milhões, então já pegou 40, será? Não, parece que foi uma parcela, né? Ontem o Stabile deu uma coletiva, uma entrevista, depois do protesto dos torcedores lá no Parque São Jorge, ele aproveitou para explicar sobre isso. Porque já tinha saído em alguns portais que o Corinthians teria pegado um empréstimo
com a Federação Paulista. Então, ele já aproveitou para esclarecer que não foi um empréstimo. De crédito. Isso, que foi um adiantamento, né, com garantia, porque daí você usa essa garantia para não ter juros altos. E aí é esse dinheiro que teria a receber da Federação Paulista no ano que vem, eles já anteciparam então. Oficializou, né, o Grêmio a contratação do Alex Santana, né, ele vai amanhã para lá fazer empréstimo até o final da temporada, até o final desse ano. E eu vi agora que saiu uma aqui que o Conselho vai pedir a expulsão do Augusto Melo pelos atos de sábado, para ele nunca mais entrar no Corinthians. A gente estava esperando, né, o que viriam agora aí de atualizações sobre o sábado que aconteceu no Parque São Jorge, né, algo lamentável que já discutimos muito aqui no Estádio 97. Inclusive, o marido da Maria Ângela lá, que também faz parte dessa política do clube, estava envolvido nessa tentativa de golpe, entregou uma carta de renúncia, né, lá ao conselho, enfim. E aí agora a gente estava esperando para ver qual seria o julgamento tanto da Maria Ângela quanto do Augusto Melo também. Vamos ver o que vem aí pela frente. Eu acho que devem ser, sim, tomadas algumas medidas aí referentes a eles. E só nessa questão do Alex Santana, que você trouxe, Bento, saiu agora aqui, eu vi que uma notícia do Samir Carvalho, né, amigão do De Paula, que sempre participa com a gente quando solicitado. Ele falou que o Grêmio tentou envolver na negociação pelo Alex Santana com o Corinthians, o Pavon, né, o ponta-direita argentino lá, ex-Atlético Mineiro, que hoje está no Grêmio, e o Fabinho Soldado recusou, e eu acho que fez bem, né, fez bem. Inclusive o Corinthians tem parcelas a pagar ao Atlético Paranaense pelo Alex Santana, tá, pela contratação dele, que são parcelas que já estão em atraso também. Então o Corinthians tem que focar em receber dinheiro para conseguir pagar, né, essas contas atrasadas aí, não a pegar mais um jogador que você vê como uma incógnita, né, que é um cara que já faz um tempo aí que não consegue se dar bem nos seus clubes, e você ainda vai fazer mais dívida, né, que vai ter que pagar um cara como ele. Então acho que o Fabinho fez bem. O Fabinho, pra mim, é um dos caras que dá pra gente elogiar, né, aí no Corinthians, dos poucos caras que dá pra gente elogiar o trabalho, considerando diretoria, comissão técnica e tudo mais, desde que ele assumiu o seu cargo ali como um executivo de futebol na gestão do Augusto, foi aí que as coisas começaram a melhorar, né? A segunda janela do Corinthians no ano passado, que foi totalmente ali feita pelo Fabinho, foi muito melhor do que a primeira no início do ano, por exemplo. Boa, ele tem mais uma coisa pra falar? Fica à vontade que a minha parte encerra aqui. Não, é isso, agora o Corinthians joga, né, o seu último jogo antes da paralisação para Copa do Mundo de Clubes, aí na quinta-feira, dia dos namorados, dia 12 de junho, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E depois, né, fica na paralisação, como a maioria dos clubes, aí aliás, todos os clubes do Brasil. E no retorno, né, tem aí já Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu tava pensando aqui, a gente falou bastante sobre esse confronto ontem, acho que é a primeira vez que nós vamos nos enfrentar na Copa do Brasil, não é? Primeira vez. Palmeiras na e Corinthians. Primeira vez. E tem um pessoal perguntando aqui se você já tem agenda pro dia 12 de junho, como é que está a sua vida? Eu sempre tenho a agenda de ficar lá assistindo meu Netflix, meu Prime Video e Mas acompanhada, sozinha. Letícia. Sempre sozinha. Não, sozinha sim, mas também, né? Desacompanhada nunca. É, isso aí. Boa. Tá bom. Nossa, o pessoal anda perguntando de você. Esse negócio de amor hoje acabou, viu, Domênico? Que pessoal. Pessoal por aí nas redes, né? Só aquele negócio de vir aqui em casa assistir o Netflix, aí não assiste filme nenhum, é só pra fazer... O Netflix. Porra, coisa, Dodô? Só no iaié, aquela coisa. Mas come a pipoca também, não? Você entendeu? Não? Aquele negócio de ser pelado no sofá com o balde no colo, né? É você e o Ordônio, né? Isso! Mas o que é isso? Pelado com o balde no colo. O Marcão entende bem que ele vê sempre o Ordônio assim, ele tá ligado. Então aí você fez informações do Vessone, um pitaco ali do palmeirense, do Ante, né, querendo dar pitaco no Corinthians. Mano, realmente a situação é desesperadora, mano. Cara, um clube do tamanho do Corinthians não ter um centavo no caixa pra contratar, pra pagar salários. Estamos ferrados aí pro mês que vem. Pra esse mês ainda nem sei se os caras receberam. Cara, o Corinthians é o time que... Mano, não digo nem que tá vendendo almoço pra pagar janta, cara. Tá vendendo tudo pra pagar um pouco da janta, porque tá complicado. Esses caras sugaram o Corinthians tanto. Mano, eles vão acabar com o Corinthians.
Mano, vai vir o que o cara falou aí, o Oversone, mano, tem um transfer ban aí que pode chegar do Michael e pode chegar a 100 milhões. Tem um caso lá do Rojas, tem o do Garro ainda, do Félix Torres, pode chegar a 100 milhões, cara. É inacreditável, mano. Então, mano, esses caras têm que sumir do Corinthians, esses ratazanos, esses bandidos que tá dentro do Corinthians, cara, não dá, cara. Esses caras arcaicos lá dentro, tem cara que tá desde a época do Vicente Mateus ali, desde 1990. Então, mano, que o jeito é SAF, o cara falou da Safiel, eu ainda também não vi como que funciona direito esse modelo de SAF dos caras. Pelo que ele deu uma pincelada ali, parece que é meio que o modelo do Bayern de Munique, né? Que os torcedores compram uma cota, mas eu não cheguei a analisar a fundo. Vou tentar ver como que é para trazer para vocês como que funciona essa SAF aí, né? Mano, eu sou a favor do SAF, assim, um bilionário do Catar lá, pô, aqueles fundos árabes lá, mas eu acho que é quase que impossível os caras quererem se meter com o Corinthians aqui, então o único jeito mesmo é uma SAF desse jeito. Lembro do Ronaldo Fenômeno, falou que arrumava comprador, não sei o que lá. Pô, ele pode até arrumar um comprador, Ronaldo Fenômeno, mas aí ele colocar o André Sanches ali, o Duílio, aí também não dá, né? Aí também complica. Então é isso, comenta aqui o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. A gente posta vídeo todos os dias, claro que nesse período aí de data FIFA, depois ainda mais no período de Super Mundial, onde vai ter um mês ali, futebol parado, vai ser complicado de notícias, mas a gente vai buscar atualizar vocês sempre que possível, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!